Vamos abrir em 1 Pedro capítulo 2, estaremos lendo mais uma vez os versos 9 e 10. 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10. Temos já trabalhado esse texto desde o início do mês e abordando cada aspecto que esse versículo 9 apresenta. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. E assim nós lemos: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos, Pai, pela Tua palavra e suplicamos, Senhor, que nesta hora em que a lemos, a Tua palavra traga a cada um de nós um recado que vem de Ti. Por meio do Teu Espírito, Pai, fala a cada coração, tanto eu que estou à frente como cada um que ouve, mas que todos possamos ser instrumentos para que o Teu Espírito transmita o Teu recado a cada coração. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como disse, temos trabalhado este versículo desde o começo do mês, em duas séries que têm sido feitas paralelamente. Pela manhã temos meditado naquilo que foram os princípios que nortearam a reforma protestante. No próximo dia 31 de outubro estaremos completando os 500 anos daquele dia em que Lutero fixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Eram afirmações que ele fazia que contrariavam o que estava sendo a prática da igreja cristã. E ele apresenta então os seus argumentos, a sua argumentação fundamentado na palavra de Deus. E aquele foi um ponto inicial do que nós chamamos a reforma protestante. Outros já tinham tomado iniciativa semelhante, já tinham tentado modificar algumas coisas que estavam fugindo à orientação da palavra de Deus, mas a sua voz tinha sido silenciada. Lutero pôde contar com quem o protegesse de tal maneira que ele continuou a sua obra e trabalhou pela tradução da Bíblia para o alemão, fazendo com que o povo pudesse ter acesso à palavra de Deus, que era estudada apenas pelo clero e em latim, na Vulgata Latina. Lutero então faz a tradução para o alemão, querendo que as pessoas possam ter este livro com facilidade. Deus havia providenciado Gutenberg que fez com que a impressão pudesse ser mais fácil, mais ágil, e aquele momento então contou com a palavra de Deus sendo distribuída, sendo difundida de uma maneira como não havia sido até então. Como dissemos, essas duas séries têm caminhado paralelamente, porque encontramos que nesse versículo 9 de 1 Pedro capítulo 2,
nós temos as afirmações de Pedro a respeito da igreja e que elas têm alguma ligação com cada um daqueles princípios da reforma. Hoje, nós estaremos trabalhando sobre o povo adquirido. Pela manhã, o pastor Rodrigo apresentou o princípio da reforma Soli Deo Gloria. Dentre os 5 solas da reforma protestante, ele falou sobre o Soli Deo Gloria. E agora nós então comentamos sobre este povo adquirido, povo de propriedade exclusiva de Deus. O versículo 10 vai falar, sim, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Qual o sentido dessa expressão povo de Deus? E eu gostaria de fazer alusão àquilo que era o pensamento judaico. Jesus Cristo veio dentro da nação judaica, e os judeus então tinham essa expressão como sendo o povo de Deus, como sendo aquele povo que Deus havia escolhido para um tratamento todo especial. Eles só não entendiam completamente que esse tratamento especial era temporário para preparar aquele povo exatamente para o momento quando Jesus viria. Mas desde o começo, quando Deus chamou a Abraão, Ele disse: Abraão, sai da tua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou te abençoar, e eu vou te multiplicar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito de Deus era de alcançar a toda a humanidade, e aquela escolha de Abraão foi porque através daquele povo com quem Deus foi trabalhando, a quem Deus foi se revelando, a quem Deus foi revelando qual era o seu propósito final, de que Ele haveria de enviar o Messias, de que Ele haveria de enviar o próprio Filho, que seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz, que seria aquele que foi prefigurado naquilo que Moisés realizou quando libertou o povo do cativeiro no Egito, e Jesus haveria de nos libertar da condenação e da escravidão do pecado. Se Moisés guiou o povo até a terra prometida, Jesus seria aquele que estaria guiando o seu povo para a vida eterna, para a eternidade. O pensamento judaico era de um povo exclusivo de Deus e um Deus exclusivo do povo. O que Deus faria a respeito das outras nações seria, no pensamento judaico, destruir as outras nações para que o povo de Israel pudesse ser o maior, o que tivesse a sua autonomia. Aí a gente olha um pouco para a nossa realidade hoje. A gente está num mundo que, ao longo do tempo, foi apresentado como um mundo que estava sendo globalizado, em que a gente tem aqui as informações instantâneas de tudo que acontece no mundo inteiro, de que as pessoas têm hoje uma comunicação muito mais direta do que jamais houve. E de repente a gente olha para o que está acontecendo no mundo hoje e vê que parece que tudo está voltando àquele pensamento que o povo de Israel tinha, porque a gente começa a ver nações que agora se tornam exclusivistas, nações que dizem: quem está de fora, fique de fora, nós vamos resolver o nosso problema aqui. São nações que estão olhando somente para si mesmas, ao invés de olhar para o que seria este mundo globalizado, buscando a solução daquilo que está à nossa frente em todo o mundo.
E aí a gente começa a ver que a humanidade continua sendo a mesma, mas os propósitos de Deus também continuam sendo os mesmos. E os propósitos de Deus são de alcance, os propósitos de Deus são de inclusão, não de exclusão. Por isso, a vinda do Senhor Jesus Cristo foi da forma como nós relembramos aqui há pouco, que Cristo foi pregado numa cruz de braços abertos, e Ele mesmo disse: a todos atrairei a mim mesmo, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. E o que é que a palavra de Deus então diz, o que é que o Novo Testamento apresenta como esta realidade de povo de Deus? O povo de Deus é todo aquele, onde quer que esteja, que coloca-se para seguir a Jesus Cristo, para servi-lo, que reconhece a salvação que Cristo operou na cruz em nosso favor, e então aceita que Jesus passe a ser o Salvador e Senhor. E então passamos a formar uma família que extrapola os limites que são estabelecidos pelas nações, nas divisões territoriais, nas fronteiras. E a gente tem uma realidade disso quando a gente sai do lugar onde a gente vive. A gente tem o convívio na nossa igreja com os nossos irmãos, e a gente sai do lugar em que está e vai para outro lugar, quer seja dentro do mesmo país, quer fora do país, e a gente encontra pessoas que têm a mesma fé que a nossa, e a gente sente que a gente continua como família de Deus onde quer que esteja, porque todos fazemos parte desse povo de Deus, o povo de Deus que foi então adquirido. O texto diz que este povo foi comprado, e por alto preço. Tem um hino que gosto muito, acredito que no momento da ceia do mês passado a gente cantou o hino que diz: o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da glória, homem se fez, varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Mas Cristo entregou a sua vida, de forma espontânea Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi o seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus, e tem o nome que é capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará, sim, Jesus voltará. Esse hino faz a narrativa deste alto preço que Jesus Cristo pagou. Ele desceu dos céus, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, Ele desceu dos céus, se fez igual a nós, e igual a nós, Ele fez aquilo que o pastor Nelson mencionou na oração. Ele foi obediente ao Pai, e obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se submeteu àquilo que era a vontade de Deus para Ele, a missão recebida do Pai, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse povo adquirido então, foi adquirido com um alto preço, o preço de sangue, o preço do Senhor Jesus que se entregou por todos nós, um preço suficiente. Graças a Deus que não precisamos acrescentar nada àquilo que Cristo fez em nosso favor. Aquilo que Ele fez era o que seria necessário para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. Mesmo aquilo que nós podemos fazer para Deus em serviço a Ele, aquilo que podemos fazer para agradá-lo,
não é para somar ao que Jesus fez. Pelo contrário, é já a resposta do nosso coração para aquilo que Ele fez. É aquilo que o nosso coração se alegra em fazer, porque recebemos algo tão valioso do Senhor Jesus Cristo. Fomos comprados por Jesus para o cumprimento da vontade de Deus. E qual é essa vontade de Deus? O próprio Jesus diz que a vontade é a vida eterna. Ele diz: a vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas será que a vontade de Deus está só reservada para quando terminarem os nossos dias aqui? O que é que significa então esse ter a vida eterna para os nossos dias hoje? E o próprio Senhor Jesus aqui responde lá em João capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós experimentamos então da vida eterna à medida em que continuamos no conhecimento de Deus, nos aprofundamos no conhecimento dEle. Quando buscamos ter a nossa vida cada dia mais próxima a Ele, em oração, meditação na Sua palavra, colocando-nos diante dEle para cada circunstância do nosso dia a dia. A gente às vezes pode ser levado a pensar que Deus está interessado somente naquilo que a gente faz na igreja, não é? E então, quando a gente vem para a igreja para adorá-lo, e que durante a semana a gente segue na nossa vidinha, do jeitinho de sempre, e fazendo a nossa rotina, e até o próximo final de semana, quando a gente vem para a igreja novamente. Mas o que Deus está interessado é em cada aspecto da nossa vida. Ele tem interesse em que estejamos compartilhando com Ele, como aquele amigo que chega para a gente e compartilha uma decisão que está por tomar, algo que está dificultando até mesmo dentro do ambiente de trabalho ou de escola, e que a gente tem a oportunidade de abrir o coração, de conversar sobre todos os assuntos, para que a gente possa tomar posse dessa vida eterna que consiste em conhecer a Deus cada vez melhor. Fomos comprados por Ele. Quando recebemos a Cristo como Salvador e Senhor, é como se a gente tivesse, vamos usar a expressão, aceitado aquela compra. É como que a gente aceitou o preço pago. Cristo pagou esse preço por nós na cruz, e agora a gente vem e diz: Senhor, eu te recebo como Salvador e Senhor, reconhecendo na minha vida de que eu fui comprado por Ti. Colocamos na condição de escravos voluntários. Escravos voluntários. Alguém pode dizer: pastor, mas o Senhor Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E realmente Jesus Cristo nos liberta de tudo aquilo que possa estar nos prendendo, se impondo na nossa vida, porque isto é o que o inimigo quer fazer na nossa vida. Ele quer se sobrepor, ele quer fazer com que nós estejamos subjugados a ele à força. Por isso, alguém começa uma vida de vício, e o próprio nome já aponta na direção de que é algo que vicia, é algo que a pessoa então começa a estar preso, é algo que faz com que a pessoa se sinta pequena para conseguir resolver aquilo que está tomando posse da sua vida, quer seja em função de algo que ingere, quer seja em função simplesmente de uma prática que se torna um vício. O Senhor Jesus veio nos libertar disso que vem para impor. Nós temos tido testemunhos de pessoas que têm
experimentado o vício das drogas, do álcool e da dificuldade que é sair desse vício, deixar esse vício. Graças a Deus que por meio do Senhor Jesus Cristo, a ação do seu Espírito em nós é possível e temos visto tantas vidas transformadas. Agora no mês de setembro tivemos aqui a imagem de uma senhora que era, a gente pode dizer, moradora da Cracolândia em São Paulo. E hoje, recuperada, prepara-se para o serviço do Senhor da melhor maneira possível. E a gente pôde ver o seu sorriso. E para quem já viu a fotografia daquela mulher no período em que se achegou a Cristolândia e na forma em que estava, graças a Deus, porque a verdade é a verdade que liberta. Cristo é essa verdade que liberta. Mas Ele nos liberta para que possamos escolher servi-lo. Ele nos liberta para que escolhamos ser estes escravos voluntários, aqueles que estão prontos a seguir a orientação do Senhor Jesus voluntariamente. Eu lembro de um filme, não sei quantos aqui assistiram, é um filme e é um livro, é um filme baseado num livro de Alexandre Dumas, e O Conde de Monte Cristo. E naquela história, aquele personagem principal consegue fugir de uma prisão para a qual ele foi enviado de forma injusta, com acusações falsas. E quando ele consegue fugir, ele chega numa praia e encontra um grupo de piratas. E aqueles piratas estão para executar um dentre eles mesmos, mas que o líder daqueles piratas entendeu que aquele rapaz tinha agido contra esse líder, e então ele merecia morrer, para que ele mantivesse sempre o controle sobre aqueles que estavam sob suas ordens. O personagem principal, o nome de Edmond Dantès, ele consegue criar um artifício que termina por livrar a vida daquele que estava para morrer, que se chamava Jacopo ou Jacopo. Quando ele consegue o seu intento e consegue evitar a morte de Jacopo, Jacopo chega para Edmond Dantès e diz: você salvou a minha vida, de agora em diante eu sou seu servo, de agora em diante a minha vida vai ser para atender aquilo que for a sua necessidade. E a gente vai ver ao desenrolar da história que aquele Jacopo passa a ser um personagem fundamental para aquilo que era o intento de Edmond Dantès. Vale a pena destacar que não estou fazendo alusão aqui ao que era esse intento, porque o seu intento era de vingança, e a palavra de Deus diz: minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Que o Senhor Jesus ensina: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Jesus Cristo veio invertendo aspectos que são, a gente pode dizer, naturais na humanidade, frequentes na humanidade. Mas aquele homem então pôde entender que, pelo fato de que Edmond Dantès tinha salvo a sua vida, ele agora devia a sua vida a ele. Cristo entregou a sua vida para a nossa salvação. O apóstolo Pedro tinha plena consciência disso. Por isso, quando nesse texto ele escreve que nós fomos comprados, povo adquirido, ou como diz a outra tradução, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está alinhado com o pensamento também do apóstolo Paulo, quando diz: se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Fomos comprados pelo Senhor Jesus Cristo. A nossa vida, e não apenas, como no caso do Jacopo, que foi um período de vida, até o momento quando ele finalmente haveria de morrer, e isso dentro de um romance. Mas o que Jesus fez por nós é a vida por toda a eternidade. Dentro desse contexto, o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 6, verso 16: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O que o apóstolo Pedro coloca diante de nós é então a possibilidade de que escolhamos a quem é que serviremos. Josué tinha feito essa pergunta ao povo de Deus no Antigo Testamento, quando ele disse: escolhei agora a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos sempre esta opção, em cada momento na nossa vida, ao longo do nosso dia, de quando surge a oportunidade de fazer alguma coisa do jeito de Deus ou contrário a esse jeito de Deus. Mas nós fomos comprados por bom preço, fomos comprados para que estejamos nos submetendo à vontade daquele que nos ama ao ponto de entregar a si mesmo para morrer em nosso lugar. E mencionei que esse texto tem a ver com os princípios da reforma protestante, e que hoje pela manhã o que foi apresentado foi só lhe deu glória. À medida que escolhemos agir da maneira como Deus requer de nós, Ele é glorificado. À medida que rejeitamos aquilo que o inimigo, Satanás, coloca na nossa frente como uma possibilidade de tropeço, mas lembramos que fomos adquiridos por preço, preço de sangue, preço de vida para a vida, para que possamos experimentar aquilo que o próprio Senhor Jesus ofereceu lá em João capítulo 10, versículo 10. Ele coloca ali a contraposição daquilo que Satanás oferece e daquilo que Ele próprio, Jesus, nos oferece, quando Ele diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele espera, então, a nossa subordinação voluntária. Ele espera que queiramos que a sua vontade seja cumprida em nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei o que é que esse texto e essa meditação trouxe ao seu coração. Em primeiro lugar, o questionamento principal deve ser: eu já recebi a Jesus como Salvador e Senhor? O preço foi pago por mim, por você. Se só existisse você no mundo, Jesus Cristo teria morrido exclusivamente por você. Ele nos ama ao ponto de entregar a própria vida para levar sobre si a condenação que era minha, que era sua. E a palavra de Deus diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Se você ainda não tinha dado este passo, este é o momento de você fazê-lo. Agora, no lugar em que você está, do seu coração para o coração de Deus, podendo dizer: sim,
Eu entendo que Jesus pagou na cruz o preço do meu pecado, e eu o recebo como meu Salvador e Senhor. Eu faço valer para mim o preço pago por Jesus na cruz. E saiba que lá no céu vai estar havendo uma festa. O Senhor Jesus disse que há alegria no céu por uma pessoa que reconhece os seus pecados, se arrepende e recebe a Jesus como Salvador e Senhor. Você pode fazer isto agora, no lugar em que você está. E a cada um que já recebeu a Jesus, como Deus deseja ser glorificado cada dia mais na nossa vida, pela nossa maneira de viver, pela prioridade em fazer a sua vontade, pela disposição em nos colocarmos a cada dia aos seus pés, em estarmos aprofundando nosso relacionamento com Ele, em podermos compartilhar com quem está próximo a nós daquilo que nós mesmos recebemos. E Ele é quem vai receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, porque a Tua palavra nos traz a realidade de que nós fomos comprados por bom preço. O preço maior foi pago por Jesus Cristo, assumindo a cruz em nosso lugar, demonstrando assim esse Teu tão grande amor. E agora Ele espera de braços abertos por cada um que deu o passo de recebê-lo como Salvador e Senhor. Que o Teu Espírito esteja falando aos corações que ainda não tomaram essa decisão, para a importância da mesma, e confirmando aqueles que possam estar tomando esta decisão nesta hora, para receber de Ti segurança de vida eterna, de perdão de pecados, de restauração ao relacionamento direto contigo. E que cada um que já tem a vida colocada nas mãos do Senhor Jesus, possa estar tendo a cada dia a disposição de servir cada vez mais e melhor, de remover aquilo que não é do Teu agrado, de passar a fazer aquilo que reconhece ser a Tua vontade para a sua vida, de aplicar os dons que tem recebido de Ti, e que desta maneira, Pai, o Teu nome seja glorificado, só a Ti toda honra, todo louvor e toda glória. Recebe, portanto, nesta hora a oração de cada um dos Teus servos aqui, aqueles que estão ao alcance através da internet. Que o Teu Espírito esteja tendo a liberdade para falar e agir na vida de cada um de nós. E que assim o Teu nome seja glorificado por cada um de nós. É a oração que fazemos nesta hora, suplicando que Tu continues a nos falar ao longo desta semana, a cada dia, através da Tua palavra, da oração, das circunstâncias à nossa volta, que possamos estar conscientes da Tua presença conosco em cada instante. E assim, Senhor, glorifiquemos o Teu nome ao longo desta semana. Leva-nos em paz aos nossos lares, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.